Olá! Contas de luz sobem em média 23,4% no país a partir desta segunda. Nível de água da Cantareira começa mês de março em elevação. Lei dos caminhoneiros será sancionada também nesta segunda-feira. Justiça do Egito coloca grupo palestino Hamas numa lista de terroristas. E as novas regras para o seguro-desemprego que começaram nesse final de semana, você vai acompanhar os detalhes nessa edição. Então, estas, outras notícias e os meus comentários, você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando o Fato Brasil de hoje. Antes eu gostaria só de dar um adendo aqui, falando um pouquinho sobre uma questão importante. Saiu na grande mídia que o nível de água da Cantareira começa o mês de março em elevação. Né? O nível de água do sistema Cantareira começou o mês de março em elevação em comparação a fevereiro. Né? Nesse domingo, né, no dia 1º, o índice registrado foi de 11,6% de sua capacidade, segundo o boletim diário divulgado pela Sabesp, né, que é a companhia aqui, você sabe. Todos os outros 5 sistemas que abastecem o estado também subiram nessa manhã. Uma das razões da elevação foi a chuva. Isso tem acontecido no final do mês de fevereiro, porque, de acordo com alguns estudos, é um dos meses de fevereiro que mais choveu nos últimos anos. Né? Maravilha, assim, a gente fica feliz, porque agora choveu e o reservatório voltou a subir. Né? Mas eu vou dizer o seguinte, vale lembrar que esse 11,6, ele ainda está dentro do que seria o volume morto, que eu brinco com todo mundo falando que é o barro do fundo da Cantareira, né? E vale lembrar que o fato de continuar a elevação do reservatório não nos dá o direito de a gente ligar nossa mangueirinha no quintal e começar a lavar o quintal com a água de novo. O fato é que eu sempre defendi o uso sustentável da água com ou sem crise hídrica. E muitas pessoas pegaram o costume de reutilização da água da chuva, a água da máquina para lavar quintal, enfim. E é importante que a gente não perca esse tipo de comportamento, porque uma coisa é fato, a água doce no planeta, ela é limitada. Sabe uma coisa que eu acho incrível aqui em São Paulo, como eu já disse outras vezes, é que a água doce que nós temos, o pouco que nós temos, por exemplo, o Rio Tietê, Rio Pinheiros, Tamanduateí, tá tudo poluído. Sem falar da represa Billings, que é um outro caso que eu comento em outra ocasião. Mas uma coisa é fato, a gente fica feliz com o aumento da represa. Como eu já disse aqui antes, eu lembro que eu noticiei um tempo atrás, falando que tem um quarto volume morto que que acharam. Os caras estavam andando felizes e contentes pelo sistema Cantareira e acharam um quarto volume morto. Eu falo pra vocês o seguinte, que o Estado, eu não acredito que realmente o nosso governador Geraldo Alckmin, por mais que eu o critique, eu não acho que ele seria tão tapado ao ponto de deixar faltar água no estado de São Paulo, principalmente na nossa metrópole, como é aqui no caso de São Paulo e as cidades que estão aqui em volta, a grande São Paulo. Eu acho que assim, o nível realmente abaixou, eu acho que tem que se apurar realmente o porquê que aconteceu tudo isso, mas eu acredito que água não vai faltar não. Na verdade, eu acredito que existem outros motivos por trás dessa crise hídrica, e conforme vai acontecendo, porque a verdade ela sempre aparece, tarda, mas não falha, você vai ver como eu tenho razão em dizer que tem muito mais por aí, principalmente no seu bolso. Se prepara, meu amigo. Eu falo, todo programa que eu comento de água aqui, eu falo, se prepara, porque vai vir aquele chute no estômago. Isso mesmo, e é na água, mas ainda não vai vir, mas vai vir, né? Afinal, você acha que esse dinheiro todo de obra emergencial vai sair da onde? Enfim, é nisso daí. E não tem como a gente não falar de água e não falar de luz, né? E nós começamos o mês de março com uma notícia bem animadora. As contas de luz sobem em média 23,4% no país a partir de hoje. Pois é, os brasileiros já estão pagando mais pela conta de luz. Com a entrada em vigor da revisão extraordinária das tarifas aprovadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na última sexta-feira, as contas subiram em média 23,4%. Para os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós aqui em São Paulo, e o pessoal da região Sul e Centro-Oeste, e de Minas Gerais e tal,
A alta foi ainda maior, foi de 28,7%, né? E no Norte e Nordeste foi de 23,4%, né? Ou seja, aqui subiu a luz 4 a 5 vezes mais do que lá. Aí falam por que desse aumento extra, eu vou explicar. As revisões extraordinária quando não estava na pauta e teve que ser feita. Foram aprovadas nessa sexta, que está sendo aplicado por causa do risco de desequilíbrio nas contas das distribuidoras. Portanto, os consumidores podem esperar por uma nova alta de tarifas ao longo de 2015, porque isso precisa ser reajustado, né? E aí, também se implantou no final do ano agora, no começo do ano, final e começo do ano, as bandeiras tarifárias, onde a gente tem a bandeira verde, que tem as condições favoráveis, em que o preço fica normal, a bandeira amarela, onde a tarifa sobe mais 2,50 por cada 100 kWh, e a bandeira vermelha, que está em vigor atualmente, que a gente paga 5,50 a cada 100 kWh, né? E nós estamos pagando isso, e isso acaba assim, ó, no acumulado, desde o ano passado para cá, um aumento de 83,33% real, né? Com o aumento da tarifa, mais essa adição por causa da bandeira vermelha. O governo diz que fica mais caro porque estão tendo que usar termoelétrica, porque não choveu, né? Agora eu acho incrível isso. Todo mundo que o pessoal do governo federal, os petistas, tudo alfinetando o Geraldo Alckmin por causa da crise hídrica em São Paulo, falando que, porque o Geraldo Alckmin também tapadão, falou que a culpa é de São Pedro, né? Então aí que tá. Aí agora o governo federal falou que tá usando termoelétrica por causa de São Pedro também. Vocês estão vendo aqui como é que funciona? É o sujo falando mal lavado. Um diz que a crise hídrica é porque não choveu. É culpa de São Pedro. Agora o outro diz a mesma coisa. Que teve que ativar as termoelétricas porque não choveu e não tem água para colocar na hidrelétrica. E aqui põe mais uma coisa ainda. O cara me cria um sistema energético à base de hidrelétrica, sendo que nós temos outras opções no país. Ou você acha que eu esqueci do nosso parque eólico? Conversava até com um amigo que está aqui hoje, o Luiz, que tem um parque eólico em Pernambuco, que está lá bonito, né? Bonito e tal, com um monte de hélice, mas que a energia não sai para lugar nenhum, porque não tem sem distribuição. Não tem linha de distribuição. Você gera energia pra nada. Sabe? Coisas assim. Em pleno século XXI, onde se fala muito sobre sustentabilidade, e a gente achando que hidrelétrica é opção sustentável. Como Belo Monte. Que, na minha opinião, é uma coisa que não deveria estar sendo construída naquele momento, daquele jeito. Aliás, as pessoas das cidades próximas estão sendo expulsas de casa. Então assim, se vira, negão. Se vira. Nós vamos construir a represa, vai encher tudo de água aqui e acabou. Ninguém está ligando pra nada. Isso é só balela. O fato é o seguinte, mais uma vez, como eu disse aqui, sempre disse aqui no programa, é que nós estamos perdidos com esses políticos que nós colocamos novamente no poder. Aqui em São Paulo, governado pelo PSDB, a gente só está também entrando pelo cano. Digo isso pela questão da água, mas digo isso em outras questões também. Saúde, educação, transporte, moradia no estado de São Paulo também não são as melhores. Aliás, transporte, que é uma coisa que eu vou falar amanhã, nós vamos trazer alguns dados aqui, falando sobre o transporte, principalmente o transporte sobre trilhos em São Paulo, que eu vou dizer assim, bem o português, claro, tá uma porcaria, uma droga, essa que é a verdade. Então, se você tem a opção de você não usar o sistema de trilhos, saia correndo. Aí o governo federal, no que se diz a sua competência, está na mesma situação. Gente, inflação subindo. Aliás, quem não vê, a única pessoa no mundo que não vê inflação é a nossa presidente. Porque eu não sei contar vocês, mas eu acho incrível ter que pagar R$9 uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Ou eu estou errado? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Eu acho que não. O fato é que o governo federal, assim, gradativamente está aumentando tudo. Gradativamente a inflação aliás, essa corrupção toda está gerando inflação, né, que é um dos pontos da inflação no nosso país. Além de, no ano passado, houve-se um monte de gasto de propaganda falando que a conta de energia ia diminuir. Mas lembra que eu falei aqui também que a energia ia diminuir e nós iríamos pagar essa diminuição depois?
Pois é, pois no leilão nem tudo foi leiloado, isso foi uma coisa que eu mostrei no Fato Brasil ano passado, e agora o governo está tendo que compensar com as distribuidoras o dinheiro que elas não puderam cobrar no passado. Mas eu falei, e vou dizer mais, vai ter mais. Ah, vai ter mais aumento, segura aí que vai vir mais. E não é só em 2015 não, 2016 também. Sabe por quê? 2016 não tem eleição nacional, é só municipal. Então, ó, vão tacar, ó, tarifa pra você na luz. Olha, posso dar um conselho? Vai lá logo, corre hoje mesmo lá comprar uma lâmpada de LED pra você economizar um pouco. Porque senão você vai triplicar até o ano que vem o seu gasto com energia elétrica, viu? Cuidado, o que der pra fazer com a luz apagada, começa a fazer, viu, meu amigo? Porque, ó, o bicho tá pegando e esse governo não tá nem aí pra mim ou pra você. Essa é que é a verdade. Aí quando chegar lá na urna de novo, quando a gente for fazer uma nova eleição, né? A eleição nacional agora vai ser em 2018, né? Você pensa nisso, lembra disso, anota no bloquinho o que esse governo está fazendo agora, e aí vê se você vai valer a pena manter o mesmo governo no poder, como nós fizemos na última eleição, que nós mantemos os mesmos, tanto em São Paulo, quanto no governo federal, e em muitos outros estados aí que se manteram a mesma coisa, não mudou nada. Essa que é a verdade, a gente precisa aprender a votar nesse país. Ó, e dizem que eu só critico, dizem que eu só falo que eu só falo mal, e isso não é verdade. Eu gostaria de fazer um elogio aqui. É uma iniciativa que a Prefeitura de São Paulo fez e que entrou em vigor nesse último sábado, dia 28, que foi a rede de ônibus à madrugada, ou chamado noturno, aqui em São Paulo. Eu usei o noturno esse final de semana, muito bom. Em alguns casos, as linhas noturnas são melhores do que as linhas durante o dia. Sério, o caminho é melhor, é mais inteligente e os intervalos é realmente 15 em 15 minutos nas linhas estruturais e 30 em 30 minutos nas linhas do bairro. Manda sua opinião aí, o que você está achando, se você usou o noturno, manda sua opinião aí, o que você está achando desse novo sistema, e a gente vai trazer as informações aqui sobre esse sistema que é uma luta para todo morador daqui da capital de São Paulo, uma luta para a gente ter transporte de qualidade durante a noite. Porque afinal, São Paulo é uma cidade que não dorme, então a gente precisa desse tipo de transporte, ó. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, Lei dos Caminhoneiros será sancionada nesta segunda-feira. A Justiça do Egito coloca o grupo palestino Hamas numa lista de terroristas e as novas regras para o seguro-desemprego começarão a valer desde sábado, e você vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco aqui no Fato Brasil. Não sai daí não, eu já volto, é rapidinho, é só para tomar uma água e eu já volto. Voltamos com o Fato Brasil, aqui na WTV. Lembrando que durante o programa, vai passando aqui embaixo, o GC, todas as formas de você entrar em contato conosco. Envie sua opinião, diga se concorda ou não comigo, eu leio aqui no ar, comento com você, e é sempre um prazer ter a sua audiência. Obrigado mesmo. Lembrando que você pode assistir nosso programa em outros horários alternativos ou também pela internet depois, pelo nosso Mediafire. Só entrar no site aí, sempre após a exibição das 22 horas, por volta da meia-noite, 1h da manhã, o programa já está disponível para você assistir a hora que você quiser. Se não quiser assistir a hora que você quiser, espera na programação, a reprise, no dia seguinte, em vários horários. Tem sempre alguma coisa legal passando aqui na WTV, então você nunca vai se arrepender de assistir a nossa programação. Lembrando que após o Fato Brasil tem sempre um programa bacana. Então, ó, depois do Fato Brasil, fica aí, tem muita coisa para você ver. E vamos agora para uma notícia que tem preocupado muitas pessoas, pelo menos eu tenho ficado muito preocupado, eu acho que é motivo de preocupação pra gente. Olha só, a notícia, o governo federal lança a seguinte nota, que a lei dos caminhoneiros será sancionada, se você está assistindo às 22 horas, já deve ter sido sancionada a esse horário, a gente lembra que a gente grava um pouco antes. Então a presidente Dilma Rousseff vai sancionar na segunda-feira, dia 2, sem vetos, a nova lei dos caminhoneiros. Por meio de nota, o Palácio Planalto informou que a decisão foi tomada diante da liberação de quase todas as rodovias federais e da redução das manifestações dos caminhoneiros. A nova lei assegura aos profissionais isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios, perdão de multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos e ampliação dos pontos de parada para descanso e repouso. Além disso, a nota informa que o governo vai negociar com o Congresso a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamento dos caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e o Finame do BNDES, né? Além do anúncio da presidenta, no fim da noite desse domingo, Ivan Smith, do Comando Nacional do Transporte, um dos líderes da categoria, disse que o governo não atendeu às reivindicações do grupo de caminhoneiros, que decidiu manter o bloqueio das estradas mesmo após o primeiro acordo fechado na semana passada. Ó, primeira coisa que eu vou falar sobre muita gente me perguntou sobre a minha opinião a respeito desses bloqueios. É o seguinte,
É ilegal você bloquear uma estrada e deixar a pessoa passar? É. É ilegal você obrigar o caminhoneiro a não seguir viagem? É. Eu não estou aqui falando a favor de você minar o direito de ir e vir. Agora me fala, presidente, vem aqui. Dilma, vamos lá, você de casa. Mas essa vai para o governo federal. Me explica como que esses caminhoneiros vão trabalhar, vão sustentar uma família, vão sustentar o seu modo de vida, que já não é o melhor por causa do frete, que é muito barato, né? É engraçado, tudo é barato pra gente, tudo, a gente ganha sempre pouco, mas a gente tem que pagar muito nesse país, por tudo. Como que esse cara vai chegar, vai manter uma vida digna com essa miséria que ele ganha e com esse monte de taxa, pedágio e combustível caro que ele tem que pagar? Aí eles vão reclamar. Vai no sindicato. O sindicato não tá nem aí. Essa é que é a verdade. Me desculpa, sindicalista. Eu sei que eu posso morrer falando isso, porque só o que tem de bandido em meio de sindicato, e eu falo mesmo, não tenho medo. Já disse, o dia que eu aparecer morto, você já sabe que é porque eu falei alguma coisa aqui. Mas antes de morrer, eu cito os nomes, eu deixo escrito em algum lugar, tá? Pra anunciar também. Que já que tem que morrer, que morra por um bom motivo, né? Mas só o que tem de bandido em sindicato, hoje em dia sindicato não representa mais ninguém. Eu mesmo já dependi de sindicato uma vez, e sabe o que aconteceu com o sindicalista? Entrou na sala do chefe e saiu dando risada, apertando a mão. E nós, trabalhadores, tomamos direitinho. Me desculpa o termo, me desculpa você que me assiste aí, às vezes a gente usa o termo fútil, porque não tem outro termo para usar, infelizmente. Agora me fala, como é que o caminhoneiro vai chamar a atenção do governo se o sindicato não faz nada? Fazendo isso. É igual quando eu falei em protesto. Protesto que acaba não acontecendo nada, não para trânsito, não faz nada, parece carnaval de rua. Ou eu estou errado com alguma coisa que eu estou falando? Se você não impedir, não der um choque na sociedade, como é que o protesto, como é que a maneira de você chamar a atenção do problema vai acontecer? Vale lembrar que eu não sou a favor de ameaça, de nada desses negócios em relação a você parar o negócio. Mas todo caminhoneiro, a grande maioria, concorda com isso que está acontecendo. O diesel tem que abaixar, assim como a gasolina, que teve um aumento estrondoso, né? E detalhe, nós somos um dos países que mais produz petróleo. E detalhe, o nosso petróleo, nossa gasolina vendida em outros países aqui do lado, é mais barato do que a nossa gasolina aqui. A nossa gasolina é vendida mais barato lá fora do que para nós aqui. Agora me explica isso, tá errado como? E outra, a emissora Globo aqui, que eu vou comentar alguma coisa aqui, adora manipular a informação que foi fechado o acordo. Não foi fechado acordo porcaria nenhuma. O cara falou que não concordou. Não tem acordo fechado. Está se liberando a estrada por causa que a polícia está indo lá e liberando. Não é... Na verdade, os caminhoneiros não conseguiram o que eles queriam e eu tenho certeza que vão continuar lutando aí. Agora, você tem que cobrar do seu legislador aí, do seu deputado, do seu senador, para fazer pressão no governo. Você tem que ligar no gabinete dele, mandar e-mail, encher. Porque é o seguinte, se o governo não botar um fim nessa crise, e eu digo isso abaixando o preço do diesel como uma das coisas, e aumentando o frete aí, fazendo algo de fato pela essa categoria, o que vai acontecer? A gente vai começar a faltar alimento. Assim como tem cidades no interior aí, dos estados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até algumas cidades aqui de São Paulo, já no interior de São Paulo, que começa a faltar já as coisas. E isso vai aumentar ainda mais os preços do supermercado. Ou seja, essa crise, não adianta você falar que é culpa do caminhoneiro, não. O caminhoneiro mal consegue comer com o que ganha. Então não adianta você vir falar que é culpa do caminhoneiro. Isso é culpa de um governo que está sendo mal gerenciado e mal administrado. Ah, mas é que a Dilma... Não é só a Dilma, não, é toda a equipe. A gente está percebendo que esse governo está indo de mal a pior. Ai, Vitor, então você quer dizer que você tem que fazer o impeachment da Dilma, que não tem que votar militar? Isso também é uma cambada idiota também. E tirar a Dilma e vai botar o Michel Temer. Me fala, que diferença vai ter de você tirar um e colocar o outro? Grande porcaria botar o PMDB também. Que vai dar na mesma droga, que faz parte do governo do mesmo jeito. Ah não, mas tira o Michel Temer. Aí vai entrar Renan Calheiros. Não adianta fazer impeachment no nosso país, gente. A gente tem que fazer um negócio mais sério. Não adianta a gente ficar com esse tipo de situação. A gente tem que pensar em cobrar agora quem a gente botou lá. Vai cobrar o Tiririca. Você não votou nele? Vai lá cobrar ele. Você tem todo o direito do mundo para cobrar esse cara aí e os outros que você colocou lá. É agora que a gente tem que fazer valer o nosso voto e começar a cobrar os políticos. Esse é o momento de sair para ir para a rua. Mas infelizmente a gente está ocupado demais vendo a novela das 8. Infelizmente, esse é o problema. Vamos agora, só para a gente respirar um pouco, vamos para o nosso giro internacional.
onde a justiça do Egito coloca um grupo palestino Hamas na lista dos terroristas. Olha... O tribunal condenou o maior líder da Irmandade, Mohamed Badi, a passar o resto dos dias na cadeia. 4 outros integrantes receberam a pena de morte. O Egito prendeu e processou milhares de pessoas desde que o exército tirou o presidente islâmico Mohamed Morsi do poder em 2013. O grupo palestino Hamas teve origem na Irmandade Muçulmana. Um porta-voz disse hoje que a decisão do tribunal egípcio de classificar a organização como terrorista é chocante e perigosa. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi reinaugurou o Museu Nacional do Iraque. Essa é a primeira vez que o local é inteiramente aberto ao público, desde a invasão do país pela coalizão liderada pelos Estados Unidos em 2003. Abadi disse que o grupo Estado Islâmico, que destruiu muitas esculturas antigas do Museu de Mossul, guardou várias peças para tentar vendê-las. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que interceptou um quadro de Pablo Picasso roubado de um museu francês em 2001. A obra tinha sido enviada pelo Correio da Bélgica. Estava identificada como uma peça de artesanato no valor de $37. O quadro, que na verdade vale milhões, deverá ser devolvido à França. Complicada a situação aí no Egito, sempre falei sobre isso, né? É complicado. E em relação às obras de arte aí no Iraque, como você pôde ver, legal, bacana, mas também quer adianta ter arte, mas não tem uma estrutura para o pessoal viver dentro do país também. Isso que é complicado, né? É cada coisa, mas tudo bem, vamos lá. E as novas regras do seguro-desemprego começaram a valer a partir desse sábado. E hoje, segunda-feira, começou a valer também a questão do seguro, não só do seguro-desemprego, mas a questão do auxílio-doença e tal. Vamos entender como é que isso funciona no VT. Olha. Até hoje, o seguro era pago para o desempregado que tinha trabalhado pelo menos 6 meses ao longo de um ano. Agora, para receber o benefício pela primeira vez, o trabalhador precisa completar 18 meses seguidos empregado, ou seja, 1 ano e meio. Na segunda vez, precisa trabalhar por pelo menos 1 ano, e só na terceira vez é preciso manter o emprego por 6 meses. As novas regras valem para quem for solicitar o benefício pela primeira vez. Os pedidos anteriores de seguro-desemprego entram para a contagem, ou seja, para quem já teve o auxílio pelo menos 2 vezes, vale a regra atual de 6 meses trabalhando. A concessão de auxílio-doença e pensão por morte também mudam a partir de segunda-feira. Vai ser necessário contribuir por pelo menos 2 anos para receber a pensão por morte. A exceção são casos de acidente de trabalho e doença profissional. O benefício continuará vitalício para cônjuges com 44 anos de idade ou mais. Para aqueles com menos de 44 anos, a duração da pensão vai ser menor dependendo da idade do cônjuge. Quanto mais novo, menos recebe. O auxílio-doença também mudou. A empresa pagará o salário do empregado durante os primeiros 30 dias do atestado. Antes, a empresa pagava somente 15 dias. E o trabalhador só necessitará ser atendido pela perícia médica do INSS a partir do 31º dia. Você que me conhece sabe muito bem o que eu acho a respeito da mudança do negócio dos benefícios dos trabalhadores, né? Sabe muito bem qual foi a minha posição, eu já falei muitas vezes aqui, né? Então, tá aí, ó. Você colocou o governo aí no poder. Parabéns. É só isso que eu vou falar. Parabéns pra nós, que não aprendemos a votar ainda. Tá vendo? Quem sabe o dia que tirarem tudo, aí a gente começa a acordar pra vida assim e começa a trocar os nossos representantes como o pessoal vai realmente fazer alguma coisa. Vamos lá. E agora eu vou pros meus comentários finais. Gente, todo mundo me conhece, sabe da minha afronta que eu tenho sobre algumas coisas, principalmente coisas em relação à manipulação da grande mídia com as pessoas. Pois bem, existe um programa na televisão chamado Big Brother Brasil, o BBB, na verdade, eu assisti trechos porque estava assistindo o filme na Globo e passava o trechinho lá. Eu sempre achei uma idiotice esse negócio de BBB. Pois bem, foi feito um BBB por 2 participantes, declarações um tanto quanto, vou falar assim, 2 participantes, parece que cresceu um amendoim na cabeça deles, sabe, no lugar do cérebro. Um falou que heterossexual não pega AIDS.
E a outra falou que tinha que matar todos os aidéticos, assim você acabava com tudo. Então, eu vou dizer uma coisa a respeito disso. A Justiça Federal, ela obrigou a Globo a fazer uma retratação acerca do HIV. E ela vai fazer a retratação e tal, já fez alguma coisa, colocou um médico lá para falar com os participantes do BBB e botou isso no ar, para poder tentar chegar num ponto para desmentir as informações. Agora eu vou dizer uma coisa. Minha primeira opinião sobre isso. Primeiro, BBB, me desculpa, mas na verdade, isso é pra gente ver, porque tá no BBB o quê? 35, 40, sei lá qual é o número desse BBB aí. A nossa população às vezes prefere assistir o BBB do que votar certo. Porque me desculpa, uma pessoa, eu sei que a maioria que tá me assistindo não assiste, mas se você assiste, me desculpa, meu amigo, mas eu acho que você deve ter algum problema. Porque como é que você consegue engolir uma porcaria dessa e ainda um programa com a audiência que tem na maior rede de televisão do país, o cara me falar que heterossexual não pega AIDS, que pode transar sem camisinha, que não pega AIDS, a outra falar que a única cura da AIDS é você matar os aidéticos e nada se faz? Ah, mas eles foram... Não vai acontecer nada. Você já viu acontecendo alguma coisa com a Globo? Deve milhões aí pra Receita, até hoje que tá aí fazendo o que quer, falando um montão de porcaria no jornalismo, e é verdade. Me desculpa quem gosta. Mas às vezes eu assisto o jornal na Globo, eu tenho vontade de vomitar com o que eles falam. Porque é meias verdades, sabe? Não só eles, outras emissoras fazem o mesmo. E a gente tenta fazer diferente aqui. Só que porque aqui você vê a minha opinião, mas não estou falando que é a minha verdade absoluta e não pode mudar. O que é diferente em grandes mídias aí. Agora você me explica, como é que uma emissora com essa responsabilidade social, como tem a Globo diz que tem uma responsabilidade social, me coloca um programa que não era ao vivo, era editado no ar, onde você defende que HIV, que hétero não pega HIV e que as pessoas não podem fazer, tem que matar os aidéticos para poder erradicar a AIDS. Como é que você vai falar uma coisa dessa na televisão e fica impune? E ninguém vai preso. E não tiram a TV do ar. Uma vez, o Ratinho, há muitos anos atrás, falou contra um candidato, aí o SBT ficou 24 horas fora do ar. Por que não tiraram a Globo agora do ar também? Por ter feito um desserviço. Então eu encerro o Fato Brasil de hoje apenas falando isso. E infelizmente, mais uma vez, a Rede Globo, nessa porcaria desse Big Brother Brasil, mostrou que só está no ar para fazer um desserviço à população brasileira. E que é por essas e outras que eu sou cada dia mais a favor, muito mais a favor, da gente quebrar esses monopólios, esses impérios televisivos, e a gente democratizar mais a nossa mídia. Sabe por quê? Porque a nossa mídia está na mão de 6 famílias só. 6 famílias nesse país. E a gente é induzido a engolir os interesses dessas 6 famílias. É isso que eu tenho para dizer. E é assim que eu vou terminar o Fato Brasil. E para você que assistiu o BBB e acha que AIDS não pega, cuidado, viu? Cuidado, porque o número de aidéticos tem subido mais. Principalmente na nossa população mais jovem no nosso país. Então é com esse alerta que eu passo aqui para você e com essa nota de repúdio contra esse programa babaca, que para mim só imbecil assiste, né? E além de ser uma babaquice, uma idiotice que não acrescenta nada pra ninguém, ainda vem fazer um desserviço pra sociedade. E é assim que eu termino o programa. Muito obrigado pela audiência, desculpa o peso às vezes, mas a gente tem que ser sincero. Aqui a gente não vai ter medo de falar a verdade aqui. Às vezes é importante que alguém venha e fale. Então é pra isso que nós estamos aqui. Um grande abraço, até amanhã, onde eu vou voltar com mais notícias, espero que melhore, mas a gente sabe que o bicho tá pegando aí. Tchau pessoal e até amanhã. Tchau.